Olá, pessoal! Nesse vídeo falaremos de termologia, especificamente sobre dilatação térmica. É o mapa mental 3 de 8. Dilatação térmica é o efeito final da troca de calor entre os corpos. Um corpo de comportamento normal, quando recebe calor, dilata, aumenta de tamanho. Quando perde calor, contrai, diminui de tamanho. E isso é o comportamento normal das substâncias. Nesse mapa mental, mostraremos a dilatação de sólidos e de líquidos. Deixaremos a dilatação de gases para um outro mapa mental específico. Vamos começar, então, falando sobre dilatação térmica de sólidos, que tem comportamento normal. Nós podemos estudar a dilatação dos sólidos de 3 maneiras diferentes. A primeira, linear. Uma dilatação é linear quando trabalhamos uma única dimensão, apenas o comprimento do sólido. L0 é o comprimento inicial. O sólido recebe calor e dilata. ΔL é a dilatação. Passa, então, a um comprimento final L. O ΔL, a dilatação, o aumento de comprimento, pode ser calculado como L0, o comprimento inicial, vezes alfa, vezes ΔT, ou Δθ, a variação de temperatura. Alfa chama-se coeficiente de dilatação linear. O que é o alfa? É um número que indica qual sólido dilata mais. Quem tiver maior alfa, dilata mais. Quem tiver menor alfa, dilata menos. Alfa é tabelado. Normalmente, nos exercícios, é fornecido. Outra maneira para se determinar a dilatação de sólidos é a dilatação superficial. Segunda maneira. Nós podemos trabalhar com 2 dimensões. Quando eu trabalho com 2 dimensões, nós temos uma área. A0 é a área inicial. Depois que o corpo recebe calor, dilata, passa para uma área final A. ΔA é a variação de área, o quanto aumentou a área do sólido. A0 é a área inicial, ΔT é a variação de temperatura e beta é uma constante, assim como alfa. Beta chama-se coeficiente de dilatação superficial. Da mesma forma que o alfa, quanto maior o beta, mais dilata. Quanto menor o beta, menos dilata. O valor de beta não é igual ao valor de alfa. Alfa é medida em uma dimensão. Beta é medida em 2 dimensões. Terceira e última maneira para se determinar a dilatação térmica de sólidos. Volumétrica. Estamos falando agora de volume do corpo. V0 é o volume inicial. V é o volume final depois que dilatou. ΔV é a variação de volume. É igual a V0, volume inicial. ΔT, variação de temperatura. E gama. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrico. Da mesma forma que o beta, da mesma forma que o alfa, gama indica quem dilata mais. Quanto maior o gama, mais dilata. Menor o gama, menos dilata. O valor de gama não é igual ao valor de beta, não é igual ao valor de alfa. Alfa mede a dilatação em uma dimensão. Beta em 2 dimensões. Gama em 3 dimensões. Então, qual é a relação entre alfa, beta e gama? Prontinho, aqui está. Alfa sobre 1, uma dimensão. É igual a beta sobre 2, 2 dimensões. Igual a gama sobre 3, 3 dimensões. Os valores de alfa, beta e gama são diferentes, mas existe uma proporção entre eles. Os líquidos.
Para se determinar a dilatação de líquido, são necessárias duas observações muito importantes. Primeira delas, para que eu possa fazer a dilatação de um líquido, é obrigatório que esse líquido esteja dentro de um sólido. Portanto, quando eu aquecer o líquido, eu estarei aquecendo o sólido. O líquido dilata, o sólido também dilata. Então, devemos levar em consideração a dilatação do frasco. O frasco é o recipiente que contém o líquido. Segunda observação importante, memorize. Um líquido sempre dilata mais que qualquer sólido. A dilatação do líquido sempre é maior. Então, quando nós fazemos um experimento com um líquido dentro de um sólido, aquecemos. O sólido dilata, o líquido dilata. Como o líquido dilata mais que o sólido, se o frasco, o recipiente, estiver totalmente cheio, vai derramar, extravasar. A parte que derrama, a parte que extravasa, é chamado aparente. Variação de volume aparente. Mas atenção, só extravasa se estiver completamente cheio. Se não estiver completamente cheio, não haverá extravasamento. Então, a melhor maneira de se definir a variação de volume aparente é variação de volume aparente de um líquido. É a quantidade de líquido que dilata a mais que o frasco. Então, qual vai ser a dilatação real, total do líquido? Vai ser a aparente mais a do frasco. A variação de volume do frasco é acompanhada pelo líquido, mais o que extravasa se estiver completamente cheio, me dá o total. Isso me permite escrever uma relação entre os gamas. O gama real é igual ao gama aparente mais o gama do frasco. Exatamente como foi descrito nesta equação de variação de volume. Existe ainda um caso importantíssimo que precisamos comentar, que é a dilatação anormal da água. Dissemos no início que substâncias normais recebem calor e dilatam. Se você observar esta parte do gráfico, mostra que a água tem comportamento normal. No eixo vertical, estamos medindo o volume. No eixo horizontal, estamos medindo a temperatura. Esta parte do gráfico crescente indica que quanto maior é a temperatura, maior é o volume. Esse é um comportamento normal. Porém, a 4 graus Celsius, a água muda de comportamento. Entre as temperaturas de 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, a água é anormal. A inclinação do gráfico é decrescente. Isso indica que quanto mais eu aumento a temperatura, mais a água se contrai. Quanto mais eu reduzo a temperatura, mais ela dilata. Isso é um comportamento totalmente oposto. Quando a água torna-se sólida, volta ao comportamento normal. Portanto, a água tem um comportamento anômalo apenas entre 0 e 4 graus Celsius. E qual é a anormalidade? É que recebe calor e contrai, ou perde calor e dilata. Muito bem, pessoal. Terminamos mais um mapa mental. Um grande abraço.